Quanto tempo o tempo tem? O tempo tem muito tempo quando você não tem muita coisa para ocupar o tempo. O tempo tem pouco tempo quando você tem muita coisa para ocupar o tempo. Bom, para falar de conceito relativo, eu gosto muito de contar essa história. Eu passei um tempo fazendo um treinamento de um mês em São Paulo, na cidade de São Paulo, na FAPESP. E, enfim, um mês você conversa um monte, trabalha um monte, almoça junto e tudo. E no meio de uma dessas conversas, eu perguntei a uma pessoa se a escola da filha era muito longe. E ela me respondeu com muita segurança, é muito perto, são 15 minutos de carro, no instante eu chego. Calculando dá mais ou menos 7,5 km. Nesse mês, lá vou eu para Florianópolis, passo 4 dias lá participando de um congresso. No meio do congresso, eu pergunto a uma pessoa, onde é o centro da cidade, que eu quero ir lá dar uma volta. A pessoa olhou para mim, fez uma careta e disse, é muito longe, são 10 minutos caminhando. 10 minutos caminhando, mais ou menos onde eu estava, dá 1 quilômetro. O que é perto, o que é longe, o que é muito, o que é pouco, o que é bonito, o que é feio. Desde então, quando alguém me pergunta se, por exemplo, Quixadá é longe de Fortaleza, eu respondo um número, 167 quilômetros é a minha referência de distância. Aí a pessoa, de alguma forma, interpretou se é perto ou se é longe. Algumas pessoas saem da conversa achando que é longe e outras saem da conversa achando que é perto. Depende da referência de cada um. É a mesma coisa para tempo. É isso que eu quero conversar. Retomando de onde a gente parou a conversa anterior, a essa altura não tem mais nenhuma notificação sonora de disciplina ligada não, né? Pode ter lá a notificação, fica o númerozinho lá, tá chegando, mas sonora, desativou tudo, não foi? Se não desativou, pausa agora, eu espero, bora, desativa, retomando. Ai, que alívio, sente esse monte de sonzinho apitando o tempo todo, ou vibrando seu celular o tempo todo, a respeito de alguma disciplina que você está matriculado o tempo todo. Não é assim que funciona. Agora a gente pode conversar sobre o tempo de cada disciplina. Sobre o espaço a gente já falou. Descubra qual é o portal dela e você vai entrar no portal dela na hora de estudar aquela disciplina, que não é o tempo todo. É aquele momento certo. Sobre o tempo certo de estudar cada disciplina. De fato, quando a gente trabalha à distância, não tem certo, não tem errado, existe tempo de referência. Eu vou falar como tempo de referência. O primeiro tempo de referência para estudar cada disciplina é o tempo que está no sistema acadêmico. O tempo da disciplina lá da porta verde, do portal verde, que eu entro por essa ferramenta, é segunda-feira, segundo horário, quarta-feira, primeiro horário. Eu peço que os alunos da manhã e da noite se sintam representados. Eu botei da tarde aqui só por uma questão de ilustração. O primeiro tempo certo de referência é esse. Se tem uma aula síncrona e a outra assíncrona, na aula síncrona você, claro, sempre, se conseguir chegar, se tiver conexão, aquelas questões todas você vai assistir. E a minha sugestão é que aquele que seria o outro tempo da aula, você dedique para essa porta verde. Ou aquele outro tempo, ou tem gente que prefere, eu já vi gente fazer uma disciplina por dia. Então, pegaria esse verde e desloca, digamos, para quarta de manhã. Mas esses 2 momentos, que são 4 horas, 2 blocos de 2 horas, eles têm que estar em algum lugar da semana. Esse é o primeiro tempo reservado para aquelas aulas. Qual é o primeiro problema do aluno remoto? Quando tem aulas assíncrona, ele não fixa o horário que vai estudar. Você pode fixar qualquer coisa. Se você quiser fixar domingo de manhã, você pode. Mas tem que ter o horário fixo daquele bloco, porque a disciplina está dimensionada para aquela carga horária. Esse é o primeiro momento de referência de você entrar por aquela porta da disciplina, olhar tudo o que tiver de notificação. Por que eu falei para desligar as notificações sonoras? As aulas síncronas usam aquela ferramenta que a gente está aqui se vendo. As aulas assíncronas, originalmente, elas usam fórum. Só que no nosso contexto, fórum não está funcionando. Por algum motivo, a gente não tem o hábito lá de usar aquela ferramenta fórum. Talvez porque a gente já tem um hábito muito grande de usar um WhatsApp, um Telegram, um Hangout, uma outra ferramenta desse estilo. E o que eu observo no nosso contexto é que essas outras ferramentas, apesar de originalmente elas serem de comunicação síncrona, quando você está falando com um amigo seu, você tecla lá e você espera que ele responda na hora, no contexto de sala de aula, ela não está sendo usada com a ideia de síncrono.
Quando um professor manda uma mensagem numa segunda-feira à noite, ele não espera que vocês respondam segunda-feira à noite. A menos que realmente seja urgente, ele vai dizer, por favor, divulguem com os colegas que eu não consigo chegar na aula de amanhã. Mas, em geral, não é isso. É uma informação que está sendo colocada ali. Está sendo usada como fórum. Sendo usada como fórum, você não tem que ver na hora. Você vai ver na hora de você estudar naquela disciplina. É como se fosse o fórum daquele ambiente que tem a turma conversando. Você vai olhar no tempo da disciplina. Esse daqui são os tempos principais de referência das disciplinas e tem ainda o tempo de estudo. Para facilitar o que eu quero falar sobre tempo de estudo, vamos assumir essa arrumação aqui, um exercício de imaginação. Cada aula é num dia diferente. O que eu quero falar não é qual o dia certo para você estudar a disciplina 1, 2 ou 3. É sobre carga horária de estudo. E aí esse desenho fica mais fácil. Quando uma pessoa chega para mim e diz, eu não tenho tempo para estudar tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero, eu pergunto, de quanto tempo você precisa? Se a pessoa não souber de quanto tempo precisa, ela nunca vai ter. Precisa de 1 hora a mais? Precisa de 10 horas a mais? Precisa de quantas horas a mais? Como é que ela vai tomar a decisão de priorização do que fazer e do que não fazer, se ela não tem uma ideia de quanto tempo precisa? Quando a pessoa já está lá para o 3º, 4º semestre, mais avançado no curso, ela já começa a ter uma noção do tempo necessário para se organizar. Mas no 1º semestre é bem desafiador você descobrir isso. E muitas vezes descobre só depois da primeira prova que não estudou o tempo suficiente, apesar de achar que estava sobrecarregado. E aí, com o 1º semestre, eu comecei a fazer uma pesquisa com os professores. Quanto tempo é necessário para um aluno acompanhar a sua disciplina? E a resposta era fundamentos de programação, essas disciplinas de programação, para cada hora de aula, mais ou menos 2 horas de prática, para as disciplinas de matemática também, para as que são mais leitura, um pouco menos. E na média, eu percebi que a gente pode planejar assim 1 hora para cada 1 hora. O ideal seria 1h30 de estudo para cada hora de aula, mas eu descobri, observando, que aluno que chega no 1 para 1 consegue fazer 1,5, 2 para cada hora de aula sem dificuldade, porque pegou o hábito. Você vai pegar esses horários de estudo aqui e vai distribuir na semana onde você quiser. Tem gente que põe alternado, vira a notificação, o que é que acontece? Parou aqui meu raciocínio, estou tropeçando nas letras. Por isso que eu digo, desliguem notificações sonoras. Elas só atrapalham, interrompem o raciocínio e eu estou aqui clicando e desligando nesse momento. O tempo de estudo, tá vendo como demora a voltar ao raciocínio? Adorei ter acontecido esse imprevisto aqui. Para cada hora de aula, 1 hora de estudo, distribua onde você quiser na semana. Vocês estão vendo que nessas telas sobre horário, eu estou chamando a atenção que são valores apenas de referência. O que é apenas de referência? É uma média das pessoas, das disciplinas. Porque tem disciplina que a gente faz mais rápido, tem disciplina que a gente faz mais lento, tem disciplina que a gente tem que repetir para conseguir chegar. E aí eu conto a história desta pessoa, da época que ela tinha um cabelo bem grande, que no 2º ano de faculdade tinha uma certa disciplina, que eu não vou dizer aqui para não desestimular os alunos de ciência da computação que ainda vão cursá-la, que não tinha jeito de aprender, gente. Foram horas e horas e horas e horas na semana. Veja que começou a, simbolicamente, aqui comprometer outras disciplinas. Eu tirei lá uma caixinha da 2, tirei uma caixinha da 5. E assim, o fim da história é que eu passei na final com a nota mínima. E até hoje, eu realmente acredito que foi o professor que me aprovou, que eu não consegui por minha conta. Porque chegou um momento que eu comecei a me desesperar mesmo e fazia todos os exercícios, todos mostrava para o professor. Eu acho que ele estava cansando de me ver. Mas, no mínimo, eu acho que eu ganhei o mérito do esforço, porque realmente foi sofrido. E até hoje, alguma coisa ali que me impediu de aprender aquela disciplina, eu acho que eu ainda tenho. Porque tem uma outra disciplina na área da matemática também, e o que foi surpreendente, porque eu supostamente vou muito bem em matemática. Mas nessas duas tem alguma questão que eu não sei se é interpretação de números, eu não sei o que é que tem, e que eu não consigo ficar segura, eu não consigo sentir que aprendi tranquilo. Isso é para vocês verem que acontece.
né? Cada um de nós, alguém aí conhece alguém que é bom em português e matemática ao mesmo tempo? Mas, de um modo geral, não tem. Nós temos as nossas diferentes habilidades. O importante da história é o autoconhecimento. Depois que essa história passou, eu fiquei pensando o que foi que me segurou para eu não ter desistido. Porque o suplício foi muito grande. O que foi que me segurou para eu não ter desistido? Olhando em retrospectiva, eu fico pensando que foi uma história que eu vivi 2 anos antes, quando no colégio eu inventei de fazer atletismo. E eu fazendo atletismo, fiz só 6 meses, eu descobri que não era para mim. Porque eu era tipo aquele corredor 2 ali, você vê que vai perder e desistia. Ai, gente, fazer atletismo é muito complicado. Você já sabe que você vai perder. Na saída, você já sabe. Você está competindo aí com Usain Bolt, um stop de tempo. Eu não aguentei, eu era esse 2. Ficava, eu não sei, na verdade, se esse atleta aí se machucou, se distraiu, o que aconteceu. Mas, assim, na nossa imaginação, ele está desacelerando, porque já viu que vai ser o último a chegar, então tanto faz. E nessa época eu conheci, era do meu time, quer dizer, eu nunca fui do time porque eu não tinha condição, mas o que supostamente seria do meu time, do meu colégio, era a campeã pernambucana dos 100 metros rasos. Era da minha escola. E eu me lembro claramente hoje a cena de eu ter ido ver uma competição em que ela ganhou, com essa margem que vocês estão vendo nessa foto, e ela saiu quase chorando de tristeza. E a atleta que chegou em 4º lugar saiu comemorando como se tivesse vencido. Eu fiquei assim, em choque. O que é isso? Tem alguma coisa aqui que eu não entendi. Aí fui conversar com a minha amiga. O que foi que houve? Por que você saiu triste? Se você ganhou. Aí ela me explicou. No atletismo, em última instância, ninguém compete contra o outro. A competição é contra si mesmo. E ela estava triste porque ela tinha ficado muito abaixo do que ela sabe fazer. Ela nem era muito perfeccionista e rigorosa consigo mesma, não, mas ela disse que a diferença entre o que ela sabe fazer e o que ela fez ali estava muito grande. A lógica do atletismo, vejam que interessante, é essa, é ganhar de si mesmo. E aí eu fico pensando que eu acho que foi esse aprendizado de trás que me segurou lá naquela disciplina que eu realmente foi difícil, eu acho que eu nunca aprendi ela. A competição é contra si mesmo. Eu queria vencer, eu queria no mínimo dar o meu máximo. Eu fiz realmente todas as listas e eu estou até hoje procurando exatamente o que foi que aconteceu. Na história de cada aluno eu vou aprendendo também um pouco e chegando nessa resposta para mim mesma. Eu fico pensando que o principal é eu conhecer o meu limite e aí na hora que eu me conheço, eu tomo uma decisão até quantas disciplinas eu vou colocar no semestre. Quantas disciplinas? Se eu não dou conta de 5, eu ponho 4. Se eu não dou conta de 4, eu boto 3. Pegar o ritmo de estudo, comemorar a aprovação 100%. O importante é o conhece-te a ti mesmo, como tem essa mensagem aí do meu querido amigo Sócrates, lá o antigão mesmo, lá do Oráculo de Delfos. Nessa imagem que é a versão editada, com o personagem Neo, ou Neo, como queiram, Neo do filme Matrix. O Sócrates foi considerado o mais sábio da época antiga, não é porque ele sabia tudo, não. É porque ele sabia que não sabia. Eu sei que nada sei. Por isso que ele foi considerado sábio. Sábio não é saber tudo, é saber questionar, saber perguntar, saber que não sabe e reconhecer. Quando eu falo de Sócrates, eu me lembro de meu outro ídolo, esse dos tempos atuais, chama Richard Urman, que é somente o fundador do TED Talks. O idealizador, mais do que o fundador foi um grupo, ele é idealizador e cofundador das TED Talks. E por quê, gente? Porque ele sabia que não sabia e que queria ouvir de pessoas que sabiam. E aí idealizou eventos em que ele ouvia o saber de outras pessoas. Ele é considerado o pai da arquitetura da informação, que é a área de conhecimento, que é a área do conhecimento que lida diretamente com o não saber. Eu mostrar a informação para quem não sabe. Essa é a explicação nas palavras dele. Ele tem formação em arquitetura e foi chamado para projetar um guia de turismo. Ele não sabia nada de guia de turismo, ele não sabia, isso é ele que diz nas entrevistas, ele não sabia nada. E ele disse que o sucesso dele foi exatamente porque ele não sabia nada. A matéria
que divulgou esse livro dele na época, em 97, dizia assim: o homem que ficou rico com a própria ignorância. Ele é burro? Não. O ignorância quer dizer o não saber. O não saber, todo mundo tem. O problema é que às vezes a gente fica querendo olhar o outro, a grama do vizinho é sempre mais verde, a gente vê o saber do outro e vê o nosso não saber. O não saber é natural. A vida é isso, aprendendo um pouco a cada dia. E eu não sei mais nem onde é que eu estava na conversa que eu cheguei aqui. Ainda bem que eu tenho uma tela para voltar e lembrar do que eu estava falando. Enfim, eu estava falando sobre tomar decisões de quantas disciplinas você cursar ou não cursar, ou qual é seu ritmo, qual é seu tempo. Faça a sua escolha. Aqui está um exemplo de uma pessoa que resolveu ficar com 3 disciplinas. A disciplina número 1, não bastava aquele 1 para 1, precisava de caixinha a mais. Disciplina número 2, verdinha, precisava também de uma caixinha a mais. Essa número 3, precisava de 2 caixinhas a mais. O sábado eu sempre deixo de margem aí para a gente fazer planejamento, para fazer aquela leitura mais tranquila, que a gente não tem aquela obrigação de olhar e-mail, de responder notificação. Se organizem no tempo, vão vendo os seus limites, vamos persistir antes de pensar em desistir. E assim também, né? Sem acomodação dos limites, sempre um pouquinho mais a cada dia, para poder a gente estar crescendo sempre. Na próxima conversa eu falo de interrupções prioritárias, um conceito que eu uso muito, mas só o povo da engenharia de computação me entende.